amigos e amigas do canal. Dica de hoje. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2017. Vamos começar mais um vídeo. Meu nome é Daniel Nigri. Gostaria de agradecer muito. O site está muito bem visitado. Muita gente já está entrando aí, está adquirindo algumas planilhas e está vendo também os artigos novos. Já botei uma coisa lá, já botei um artigo lá sobre opções também. E como eu tinha prometido ontem, hoje vamos voltar a falar sobre ações. E eu acho que é um tema que o pessoal vai gostar, tá? Eu peguei as empresas que mais subiram em 2017 e vamos tentar entender o porquê elas subiram mais em 2017. Então, primeiro, vamos entender uma coisa que é sobre DRE, tá? Demonstração de resultados, que a gente pegou muito no iniciozinho do canal. Eu sei que tem muita gente aí que está acompanhando há menos tempo que acabou não vendo. Então, isso aqui, tá? É a receita líquida da empresa, tá? É tudo que ela recebeu de dinheiro que entrou realmente no caixa dela. Só para vocês entenderem depois aonde que eu quero chegar. Aqui são os custos de produção, que é chamado de custo de produto vendido ou custo de serviços prestados. Tira uma parte da receita líquida. Aí tem as despesas, que é despesa de venda, despesa administrativa, dentre outras. E aqui embaixo sobra o lucro operacional. Até aqui, se a empresa der resultado positivo, ela tem o lucro da operação dela. Mas desse lucro da operação, ela tem que pagar ainda 3 agentes de mercado. O primeiro são as despesas financeiras. Ela tem que pagar os bancos ou quem comprou as debêntures dela. Na maioria das vezes, ou é um ou é outro, tá? Ou é empréstimos e financiamentos ou é debêntures. Então, você paga quem está financiando a empresa. Você paga o governo através dos impostos e das contribuições, tá? Eu deveria ter escrito aqui impostos e contribuições, seria mais correto. E no final sobra o lucro líquido, que aí sim esse pode ser usado para a empresa aumentar a produção dela no futuro, fazer novos investimentos ou ser dividido na forma de dividendos aos acionistas. E aí a gente vai entender, mas é importante isso ficar bem claro para a gente, tá, gente? O lucro operacional, ele tem que pagar as despesas financeiras, os impostos, e se sobrar lucro líquido, aí paga os acionistas, tá? E se sobrar de despesa financeira, gera impostos, porque se tiver negativo, também nem imposto gera. Aí vamos ver a lista de ações que mais subiram em 2017, pelo menos até 3h30, que foi a hora que eu fechei a tabela, tá? Eu estou gravando o vídeo depois, mas eu fechei a tabela nesse horário. A gente tem esses ativos aqui. A gente tem a Rossi Residencial, que subiu 235%, a Karsten subiu 220%, PDG 178%, Elbor 101%, Springs Global 93%, JHSF 68%, Brasil Farma 66%, Banrisul 63%. Primeira coisa que chama a atenção da gente, tá, é que não tem nenhuma dessas empresas super conhecidas. Não tem Petrobras, não tem Vale, não tem Itaú, não tem Ambev, não tem VEG, não tem Raia Drogasil, não tem Lojas Renner, não tem Laboratório Fleury, não tem nenhuma dessas conhecidas. Talvez a única conhecida é a Gol e que é sabido que ela tem muitos problemas, né, dessas empresas grandes. Talvez o Banrisul também seja uma empresa grandinha. Mas você vê que não tem nenhuma dessas empresas mais conhecidas. Só para deixar registrado, tiveram alguns outros ativos com altas expressivas, mas que eles têm menos de 1 milhão de reais de negociação diárias, então eu tirei do estudo, que é o Banco Pan, o Banco Mercantil Investimentos, Mercantil do Brasil Investimentos e a Tectoy. Foi tirado do ranking do Gui Invest, tá? Não precisa ser pró para acessar esse ranking, pelo menos até o dia de hoje não precisa. E aí o que a gente viu, tá? Como eu vi que eram empresas pouco conhecidas e subiram muito, eu resolvi ver qual era a relação de dívida bruta sobre o patrimônio líquido delas.
e vi que a maioria delas são empresas muito endividadas. Como vocês sabem, a dívida bruta, ela sempre tem que ser positiva, porque a dívida líquida é o total de dívida menos o que você tem em caixa. Então essa poderia ser negativa no caso, né? Quer dizer, a empresa que é caixa líquido, ela poderia pagar toda a dívida dela com o dinheiro que ela tem em caixa e ainda sobraria dinheiro. No caso aqui eu estou usando a dívida bruta, tá? Então a única forma do valor dar negativo é se o patrimônio líquido for negativo. E a gente vê que nessas 12 empresas selecionadas tiveram 8 negativas, tá? O Banrisul eu quero que vocês aqui não olhem tanto, porque o Banrisul ele é banco, né? E banco não tem dívida, né? O passivo do banco, essa dívida aqui, quando a gente pega a dívida bruta, é importante eu explicar o seguinte: é considerado só dívida, a dívida que é onerosa, né? A dívida que gera juros para a empresa pagar. E o banco ele não tem dívida dessa forma, ele não tem dívida que gera juros para ele pagar. Então, a gente vai ver que o Banrisul eu vou até tirar lá na hora da planilha e tudo, mas está aqui só para mostrar, já que ele teve uma alta valorização também. A gente vê que só 3 empresas, está excluindo o Banrisul, das 12, das 11, excluindo ela, que tem a dívida bruta sobre patrimônio líquido abaixo de 100%. Todas as outras ou são muito capitalizadas, ou tem muito capital de terceiro, né? Ela é muito capitalizada, ou seja, ela está tentando crescer o mais rápido possível a partir de dívidas, o que pode ser complicado, ou ela tem já o patrimônio líquido negativo, ou seja, ela já está encalacrada. Então vamos entender essa história do patrimônio líquido negativo. Também quem chegou no início do canal já sabe isso, mas quem não chegou, patrimônio líquido, tá, aí já está no balanço patrimonial, é a parte dos recursos usados parte dos recursos da empresa, né, que são usados na produção e que vieram do bolso dos acionistas. As pessoas usam normalmente que é o capital próprio. Tá? Então, quer dizer, os empréstimos de financiamento são capitais de terceiros, que são usados na produção pela empresa, e o patrimônio líquido é o capital próprio, o capital dos acionistas. Quando a empresa tem patrimônio líquido negativo, significa que ela já gastou todo o capital próprio, todo o capital dos acionistas, e além disso, ainda gerou dívidas, quer dizer, ela está com patrimônio líquido negativo. Então ela trabalha somente com capital de terceiros. Uma parte para produção e uma parte para cobrir o rombo do patrimônio líquido que já está negativo. Logo, essas empresas têm despesas financeiras normalmente bem elevadas. Mas, no entanto, o que acontece? Com a queda dos juros, essas empresas se beneficiam. E vamos ver de novo como. Tá? Eu falei sobre isso há 1 mês e 2 dias atrás, em Elbor, tá? Vamos lá, primeiro, botei lá no Facebook, 12 de janeiro. Saiu aqui, Copom surpreende e reduz Selic para 13% ao ano. A decisão foi unânime e surpreendeu o mercado que esperava a queda de meio ponto, quer dizer, esperava que caísse para 13,25. Aí eu escrevi assim: amanhã acredito que a bolsa dispara, principalmente as ações mais endividadas. Sem valer nada, imagino que Elbor amanhã suba pelo menos 7%, por exemplo. E escrever aqui embaixo: eu vou aumentar o ritmo de compra da construtora da minha carteira. Quem me acompanha aí há um tempo, tem a planilha de gerenciamento da carteira, sabe que a construtora da minha carteira é direcional, porque eu tenho um perfil um pouco mais conservador, tá? Eu não tenho esse perfil todo agressivo. Mesmo assim, mesmo a direcional, ela subiu de 4,30, 4,30 e pouco que eu comprei em dezembro, já está aí perto dos R$6, chegou a bater até 6,40 em um período. Quer dizer, eu estou super satisfeito com o aumento dela, mas obviamente que Elbor, por ser mais endividada, ela daria uma alta maior. E logo depois, no dia 13/1,
Eu fiz um vídeo por que os juros são tão importantes e fiz uma continha de padaria rápido com os dados de 2015. Vocês vão ver que é diferente dos dados que eu vou mostrar na planilha, que esses já são o terceiro trimestre de 2016. Endividamento total que eles tinham, quase 2 bilhões. Se supor, tá, gente? Vamos fazer uma aproximação aí, que toda a dívida está em CDI. E se esse cair 3% nesse ano, a gente já tem que eles economizam 59 milhões de juros da dívida. Só para vocês terem uma ideia, o lucro da Elbor em 2015 foi 68 milhões. Então, quer dizer, seria quase dobrar o lucro só de economia de juros da dívida. Então, vamos para a planilha agora. O que a gente tem aqui? Exatamente aquelas empresas que a gente colocou, tá? E aqui eu estou aumentando mais alguma coisa. Eu estou botando a geração de caixa e um indicador aqui que chama índice de cobertura de juros. Mas antes vamos falar aqui sobre o patrimônio líquido. Acho que tem o patrimônio líquido negativo. A gente vê que é Carsten, Viver, PDG e Gol, tá? Duas dessas aqui, Viver e PDGR, são duas que estão em recuperação judicial. A PDG eu não tenho certeza se já está, mas ela tem pedido para entrar em recuperação judicial desde dezembro, tá? Não sei se a justiça já determinou ou não. E aí, o que a gente tem aqui ainda? A gente vê que as duas, além de terem um patrimônio líquido negativo, elas ainda geram caixa negativo, quer dizer, elas não geram nem o EBITDA positivo. Quer dizer, lembra daquele quadrinho que eu mostrei ali do lucro operacional? Nem o lucro operacional essas duas empresas geram positivo. Então, quer dizer, além de ter o patrimônio líquido negativo, nem a operação delas é positiva, o que torna tudo muito complicado. A gente vê que dessas 12 empresas que subiram, e aí eu já excluí aqui a Banrisul, que está lá embaixo, das 11 empresas então que subiram, mas 6 delas não geram caixa positivo nos 9 meses de 2016. Tá? Aqui é tudo dado de 9 meses de 2016. A PetroRio, a Viver, a Brasil Farma, a JHSF, a Rossi e a PDG. Então, por que elas subiram tanto? Exatamente porque esse é o último respiro que elas podem ter. Elas podem se recuperar? Podem. E é possível que elas se recuperem? Não sei. Mas é muito mais fácil elas conseguirem se recuperar agora que elas vão ter menos despesa financeira para pagar do que anteriormente. Entendeu? Então, a gente tem aqui as despesas financeiras. Vamos botar aqui também do maior para o menor. E a gente tem aqui as outras, né? As empresas que geram caixa ainda positivo e que ainda têm o patrimônio positivo, embora tenham talvez uma dívida alta. E dentre essas aqui, as únicas 3, né, que tem esses 2 valores positivos, a gente tem aqui a Springs Global, a Logni e a Elbor. Por acaso a Elbor foi uma das que eu falei, né? E nesse sentido aqui de gerar caixa e ainda ter patrimônio líquido positivo, ela foi a que mais subiu. Quer dizer, dentre a segurança que a gente possa ter analisando dessa forma, ela era a melhor, ela foi a que subiu mais. Aqui a gente tem uma outra questão, tá? A gente tem aqui que esse aqui é o lucro operacional e aqui a gente tem as despesas financeiras. Então, o que é o índice de cobertura de juros? É quanto a empresa gasta do lucro operacional com as despesas financeiras. Então, a gente tem aqui, sempre que for acima de 100%, que é o caso apenas de Springs Global, quer dizer que a empresa consegue pagar todas as despesas financeiras e ainda sobra alguma coisa do lucro operacional para pagar imposto e para sobrar para os acionistas. Se tiver entre 0% e 100%, o valor não é suficiente para pagar nem as despesas financeiras, que é o caso dessas aqui.
E a Prio eu não coloquei, depois eu vou mostrar, porque ela tem a dívida bruta muito pequena, ela é exceção de todas elas, tá? Das 11 que sobraram tirando o Banrisul, ela é exceção, ela é que tem uma dívida pequena. Ela foi a que subiu, que não é por causa de dívida, é por outros motivos que eu não pesquisei o porquê. Mas é a exceção nas 11. E as outras têm o valor aqui negativo porque elas nem geram caixa positivo, né? Elas nem geram lucro operacional aqui. Então, quer dizer, valor negativo quer dizer que nem gera lucro operacional, valor entre 0 e 100% quer dizer que não é suficiente para pagar as despesas financeiras e ainda sobrar para o governo e para os acionistas, e acima de 100% pelo menos sobra alguma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar empresas dessa forma, tá, que são muito endividadas, e a gente vê que, por exemplo, a gente fala assim, a Login é positivo nos dois, então ela é boa. Ela tem uma dívida que é 11 vezes quase o valor do patrimônio líquido dela, é mais de 10 vezes o valor, tá vendo? A gente tem aqui a própria Springs Global, ela já é uma empresa que está mais encaixada, entendeu? A gente vê que ela tem uma geração de caixa, a despesa financeira é menor do que a geração de caixa, a gente tem dívida bruta perto do patrimônio líquido, é muito próximo, muito parecido com o Elbor aqui. Mas essas de baixo aqui são complicadas. A gente vê a própria Gol aqui, a Gol ela já tem uma geração de caixa que está próxima das despesas financeiras. Ela é uma que talvez possa se livrar mais para frente, mas ela tem que subir o EBITDA dela. E agora ela tem esse suspiro, porque se reduzir as despesas financeiras, pode ser que esse EBITDA passe a ser suficiente para cumprir isso. Mas a Gol tem uma outra questão, né? Ela deve ter algumas dívidas ou muitas dívidas em dólar, então não é bem isso, tá? O que acontece? Esse vídeo aqui eu estou fazendo, tá? Para meio abrir o olho das pessoas, para elas perceberem o porquê que essas empresas subiram, tá? Eu, na minha estratégia, nenhuma delas entra, obviamente. Se tivesse que comprar alguma, eu compraria uma dessas três aqui, porque são as três que ainda tem os dois aqui positivo, mas não entra nenhuma na minha estratégia, pelo menos. E aí, o que a gente tem para falar? Tá? Eu acho que não adianta a pessoa ir igual a sardinha, né, que vai atrás daquelas que já subiram, embora elas possam subir mais. Eu acho que se a pessoa quiser aplicar dessa forma, ela tem que agora procurar as ações que estão muito endividadas e que ainda não subiram. Ou que ainda subiram pouco, subiram, sei lá, 20%, 30%, alguma coisa mais próxima do que o Ibovespa subiu. E então é essa a dica que eu dou de hoje, né? Vamos, se vocês quiserem aplicar dessa forma, eu acho que deve aplicar um valor pequeno, se for aplicar, não deve aplicar nem perto do valor cheio da tua carteira. São empresas arriscadas, como vocês viram, mas uma empresa que às vezes ainda não subiu muito, talvez valha a pena. Queria agradecer a todos aí, convidar de novo para acessar lá o site dicadehoje7.com e queria pedir também que vocês entrem na página do Facebook, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos aí, avisem aos amigos e tudo, porque é muito importante para o site continuar a crescer. Muito obrigado a todos, boa noite e bons negócios amanhã. Abraços.